Erro não cancela propósito. Hoje trago uma palavra para vocês de cancelamento de propósito. Devido a alguns fatores que devem ocorrer na vida de uma pessoa, de um ser humano, ela pensa ou deve achar que circunstâncias podem cancelar aquilo que Deus já determinou na vida delas. Então hoje eu trago essa palavra para vocês. Erro não cancela propósito. Por quê? Tem pessoas que pecam e erram, né? Porque errar está no ser humano, porque viemos ao mundo para aprender com nossos erros e fazer diferente. O significado da palavra pecado é errar o alvo. Então, se você pecou, você só errou o alvo. O que você tem que fazer? Ressignificar o seu caminho e tratar essa ferida que você abriu. É somente isso. Então eu trouxe uma palavra hoje para vocês aqui em relação a Pedro, o apóstolo Pedro, né? Porque ele negou a Jesus 3 vezes, mesmo Deus já alertando ele em relação a isso. E eu gostaria de meditar nessa palavra com vocês hoje para que vocês entendam por que o erro não cancela propósito e o agir de Jesus na vida de quem é escolhido não se perde apenas por um momento de fraqueza ou uma fase que a pessoa passou. Em Lucas 22, do 61 ao 62, está escrito assim: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Ali Jesus não condenou, para vocês terem entendimento do que aconteceu. Jesus não condenou ele, Jesus apenas o lembrou da sua fraqueza e da sua fragilidade como ser humano. E ele, fazendo isso, mostrou o quanto tinha misericórdia e o quanto ele amava Pedro. Por que eu digo isso? Porque depois aqui, em João 21, do 15 ao 17, Deus entra com a restauração de Pedro, a cura. Ele vem mostrar para Pedro que assim, Pedro, você me negou, ok, foi uma falha humana, foi um erro que você cometeu. Mas agora você vai ressignificar seu caminho e seguir o caminho que é o seu propósito, porque erro não cancela propósito. Não pense que você fez algo de errado na sua vida, que tudo acabou. Geralmente o medo traz isso para o nosso coração, dizendo que não somos capazes, que não temos direito em receber tanta autoridade ou aquela promessa que foi liberada na nossa vida. Aí aqui em João 21, do 15 ao 17, Jesus entra com a restauração do coração de Pedro. Porque ele fala assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Repare nessa palavra. É algo que é bem profundo se você tiver entendimento. Porque Pedro nega ao Senhor 3 vezes. E ele repete essa mesma frase aqui 3 vezes. Porque, de acordo com a quantidade de erros que Pedro fez, ele fez a restauração. Era como se ele estivesse curando aquela ferida que Pedro tinha guardado dentro dele e a vergonha da amargura de ter negado o seu próprio mestre. Aí, em 16, ele diz de novo: Torna-lhe ali dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: Apacenta-me as minhas ovelhas. Em 17 ele diz de novo, pela 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se porque ele tinha dito 3 vezes. E disse-lhe: Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas.
Vocês conseguem reparar o cuidado que Jesus tem ao nosso coração e ao momento de fragilidade que temos na vida? Ele nos conhece melhor que ninguém porque Ele é o nosso Criador. Em um certo momento também, nessa palavra, ele depois, logo após a ressurreição, ele vai para a praia tratar do coração de Pedro em secreto. Só ele e Pedro conversam ali e ele vai tratando, vai sarando de Pedro antes de colocar Pedro na linha de frente da igreja, que Pedro é a rocha, que ele disse que edificaria a igreja dele. Ele não foi simplesmente colocou Pedro na liderança e vai pregar, vai fazer o bem, vai resgatar a alma, não. Ele tratou primeiro, ele tratou do coração porque ele sabia que aquilo tinha machucado Pedro. E é assim que Jesus faz. Se você errou, se você pecou, não se condenem. A nossa mente tem essa falha de nos condenar, de falar que não somos capazes, que somos fracos, que não suportamos. Então não aceite isso. Saiba que o Deus que você serve tem uma promessa na sua vida e erros não cancelam promessas. Essa é a palavra que eu gostaria de trazer para vocês hoje, que ela possa trazer entendimento à vida de vocês, independente da fase ou do erro que você cometeu. Saiba que Jesus te ama e Ele tem algo maior na sua vida. Então não aceite o medo, a derrota como final. Isso é uma fase e somos humanos, somos falhos e o nosso Criador sabe disso, por isso que Ele nos ama de tal maneira, porque Ele sabe que precisamos ser tratados para quando estivermos aptos, Ele colocar ali de linha de frente para dar frutos. Então a palavra que eu trago é essa hoje para vocês, que você compartilhe esse vídeo. Se te trouxe clareza de alguma forma, passa esse vídeo para alguém, curte aí, comenta o que você tiver que comentar, qual é a sua fase que você está passando, porque Deus tem olhado por você.